Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nesse vídeo nós vamos tratar um pouco sobre a Transmissora Paulista, uma empresa que eu particularmente já tive em carteira e eu vou te dizer, eu particularmente penso em voltar para esta empresa. Nos atuais preços? Não nos atuais preços. Eu particularmente enxergo que dentro daquela celeuma que nós temos lá com a Eletrobras, que ela pode até devolver muitas ações para o mercado e fazer de uma certa maneira com que o preço caia, eu estou esperando essa janela de oportunidade para talvez aumentar minha posição dentro de Transmissora Paulista e, na verdade, até mesmo voltar a recomprar este ativo. Quando eu saí do ativo, eu decidi por colocar outro, que eu vou até deixar o card aqui no final para você descobrir para qual empresa e, na verdade, para que investimento que eu fui. Mas o que é importante a gente compreender é que os dividendos dela, me parece que por uma janela de tempo, vão minguar um pouco. Eu vou até falar um pouco sobre dividendo no decorrer do vídeo, mas o que eu quero trazer de início aqui para vocês é esta reportagem que eu particularmente achei bastante interessante. O que vale a pena aqui a gente ter em mente? A Carisia Cristal, que basicamente é a CFO lá da Isacetep, ela disse o seguinte: o fato de não termos mais nenhuma emissão de covenants é positivo. Mostra a credibilidade que o mercado tem com a empresa. Hoje, nem toda companhia pode se dar o luxo. Do que ela está falando aqui? Covenants, basicamente, são cláusulas contratuais que implicariam em algumas penalidades para a empresa, acaso descumprisse. Como é que funciona, basicamente? O que a empresa faz? Ela emite uma dívida, ela emite, por exemplo, uma debênture e fala o seguinte: olha, eu vou manter essa debênture aqui, só que você vai poder exigir todo o valor que você me emprestou, corrigido talvez, se, por exemplo, minha alavancagem ficar 3 vezes a relação dívida líquida e EBITDA, ou um valor maior ou um valor menor, e basicamente essa que é a ideia. E o que acontece? A empresa, ela de fato se capitalizou bem, ela trouxe bastante caixa lá para dentro. E os covenants estão positivos, significando que a relação de alavancagem que a empresa tem hoje não vai ativar nenhuma dessas cláusulas e, consequentemente, a empresa também não será prejudicada. E olha só o que mais, para a gente daqui a pouquinho falar sobre os resultados, que inclusive foram muito bons. Eles dizem o seguinte: a gente também vem crescendo o EBITDA com a entrega de reforços e melhorias e, além disso, projetos Greenfield. O que são projetos Greenfield? Né? São novas linhas de transmissão, diferentemente das Brownfields, que são ativos já construídos, que você pode simplesmente ir lá e comprar de alguém, e aí você fica operando, ganhando aquela RAP. Mas eu quero trazer vocês aqui para algo que também é muito importante, que é basicamente aqui os inscritos. Eu alcancei 7 mil inscritos, então, gente, muito obrigado. Para você que não conhece o canal, seja bem-vindo, se inscreva aqui, eu aposto que tem conteúdos muito valiosos aqui para vocês. E para que a gente dê sequência, vamos falar um pouco dos resultados da Isacetep, né, Transmissora Paulista, uma empresa que eu particularmente sou grande fã, porque ela tem muita atividade em relação a novos leilões, em relação a pagamento de dividendos, em relação a compromisso com o acionista, com o pequeno acionista. Eu particularmente valorizo muito a empresa que olha para você que tem 10 cotas, para você que tem 20 ações, para você que tem 60 lotes ou muito mais, por exemplo, de Transmissora Paulista, você aqui é igualmente beneficiado e olhado pela empresa. Falando de resultados, gente, foi magnífico. Por quê? Olhando trimestre contra trimestre, houve uma variação na receita de 24%. Essa receita é positivamente impactada por alguns fatores. Por quê? Lá em meados de 2023, ou seja, de julho para frente, houve a correção da RAP. A RAP, ela tem um ciclo. Os ciclos, eles são sempre ali de um ano, só que eles começam no meio. Ou seja, você tem de julho de um ano até junho do outro, para você completar ali esse prazo e você ter a recomposição da RAP no mês subsequente ali ao vencimento. Então, tem esse fator. Além disso, como a própria empresa já disse, nós colocamos de pé vários e quantos aqui ativos da empresa e entregamos com maior eficiência, ou seja, olha, eles disseram o seguinte: Enel, você quer que eu entregue em 5 anos? Maravilha. E se eu te entregar antes? Se eu te entregar com 1 ano? Se eu te entregar com 1 ano e meio? Você já me paga antes? Você me paga por um tempo até maior, vamos dizer assim? Pago, maravilha. Então você já começa a receber por essa eficiência operacional. E isso gerou, tanto pelos projetos Brownfield quanto pela recomposição da RAP, essa variação positiva entre um trimestre e outro. Eu sempre gosto de olhar o analisado porque acaba sendo mais fidedigno, mas é sempre importante a gente dar uma olhada. Além disso, gente, o lucro cresceu, claro, de um trimestre ali contra o outro, variando nesse prazo aqui, 33,77%. Isso é magnífico. Por quê? Porque
lucro, de uma certa maneira, e olhando especialmente aqui os indicadores regulatórios e não o IFRS, são importantes para a gente compreender o quanto que a empresa está evoluindo. Gente, uma receita acima de 1 bilhão por trimestre é muito, muito importante. Por quê? Olha só, vamos falar aqui de algo que eu particularmente gosto bastante. E o próprio CEO da Rui Chamas, da Isacetep, o Rui Chamas, ele já disse o seguinte, ó, será que a Isacetep vai deixar os investidores na mão? E o CEO, nesta entrevista, que foi, gente, muito boa, vale a pena depois vocês darem uma passada lá, ele falou o seguinte, não vamos deixar vocês na mão, vamos pagar sim o nosso valor disposto lá no nosso estatuto. André, qual que é esse valor? Bem, vamos aqui, porque isso é muito importante de você dar uma olhada. Isso daqui é o histórico, tá? Para vocês darem uma olhada. Olha só, eles já chegaram a pagar 210% em relação a tudo que ela lucrou. Não é sustentável, 150%. Agora, quando estamos falando aqui 95%, 91%, 95% e 75%, isso é extremamente sustentável para a empresa, porque não é acima da geração de lucro dela. Mas qual que é a política? A política está basicamente aqui. A Isacetep adotou uma prática de distribuição de proventos de, no mínimo, gente, grave essa palavra aqui, grave essas palavras de no mínimo. Ou seja, 75% do lucro líquido regulatório. O que eu falei? Lucro líquido regulatório, que é totalmente diferente do lucro líquido IFRS. Se você quiser adotar o IFRS, tenha em mente que é 25% do lucro líquido IFRS. É uma distinção que eu vou deixar para um outro vídeo aqui, tá bom? Mas eu já falei isso bastante vezes aqui no canal, então alguns vídeos relacionados aqui à empresa do setor de transmissão de energia, você pode resgatar esse conhecimento. E qual que é o ponto? Já que nós teremos dividendos, e já que nós teremos aqui basicamente uma ideia de quanto nós vamos receber, já que as RAPs são bem previsíveis, o que você espera? Bem, a gente pode fazer aqui algumas contas. Vamos lá. Se eles pagaram aqui um volume de aproximadamente 1,4 bi, a gente consegue olhar um pouco para frente como seria isso. Bem, como que a gente poderia fazer essa conta? Basicamente, você poderia pegar o valor aqui de lucro líquido da empresa, que ficou em 409 milhões e 200 mil reais, e você multiplicar isso daqui por 3, que são 4 trimestres, mais 3 deles significaria 75% do lucro líquido regulatório, claro, considerando que esse lucro se mantenha, que não cresça mais nada, o que eu particularmente duvido, porque a empresa é muito boa. Multiplicando isso aqui por 3, nós teríamos 1,2 bilhões. Jogando mais uma vez aqui para remuneração, significa que nós teríamos um valor mais ou menos aqui menor. Olhando mais uma vez, você poderia esperar que 1,2 bi gerasse algo próximo aqui a R$ 1,90. Sim, R$ 1,90 é algo bem factível para a empresa, considerando 75% do lucro líquido regulatório. André, R$ 1,90 na atual cotação, que está ali próximo aos seus 24, 25 reais, daria um yield de aproximadamente 7,6%. Para mim, um yield extremamente satisfatório. André, você acha que ela vai conseguir pagar tudo isso? Olha, para 2024, sim, eu particularmente acredito. André, para os anos vindouros, você acha que é sustentável? Eu já acho que não. E eu explico por quê. Aqui nós temos basicamente o cronograma de amortização da dívida bruta, tá bom? E olha só, quando você vê aqui que para 2024 você tem 227 milhões para amortizar, é muito pouco. Agora, olha 2025, quase R$ 1 bilhão para serem amortizados. Significando, portanto, que essa diferença de mais ou menos aqui uns 700 milhões de reais vai impactar lá na frente, mais uma vez, o seu lucro líquido e, consequentemente, a distribuição de dividendos. Olhando também aqui para o ciclo 28 a 32, nós temos aqui muito, gente. Olha só, está aqui em 4,6 bi, ou seja, nestes 4 anos, aproximadamente 1,2 bi seriam pagos aqui nesse período. E depois você teria uma redução gradativa de todo esse investimento. Você consegue ver, de uma certa maneira, neste gráfico aqui, como que eles estão esperando. O pipeline dos projetos autorizados até 2028. Gente, 23, 24 e 25 serão anos de bastante investimentos. E, de fato, mais investimentos, mais dispêndio com CAPEX é, de uma certa maneira, menos lucro num determinado período, numa determinada janela. Agora, quando você começar a desalavancar e quando você começar a gerar mais caixa, olha, eu particularmente acho que a empresa pode voar de uma certa maneira. E falando em voar, vamos falar aqui do
uma parte que eu particularmente adoro, que é o fluxo de caixa da empresa. O que eu gosto de olhar, né? O fluxo de caixa ele é dividido em três grandes setores, que são o fluxo de caixa operacional, de investimentos e de financiamento. Eu gosto de olhar mais ou menos como é que foi a variação, pelo menos aqui nos trimestres que eles estão trazendo. Você vai ver na coluna da esquerda no primeiro trimestre de 24 e no da direita no primeiro trimestre de 2023. Olhando para a questão operacional, a empresa basicamente dobrou o lucro. Ou seja, em relação às atividades operacionais, ela dobrou. Quando você vai para a parte de investimentos, você vê que lá em 2023, a empresa ela pegou bastante aplicações financeiras que ela tinha aqui em caixa, resgate de aplicações financeiras. E ela não fez investimentos que justificassem você ter uma redução no seu caixa de investimento. Ao passo que agora, em 2024, como nós vimos com bastante investimentos para frente, o caixa aqui foi bastante subtraído em 616 milhões para investimentos. André, isso é ruim? Ela está tirando caixa? Não, isso é bom, porque é investimento que ela está jogando exatamente aqui para imobilizado. Gente, imobilizado, estamos falando ali de linhas de transmissão. Tá bom? Seguindo aqui um pouco, a gente pode ver a parte da questão dos financiamentos. E aqui embaixo você pode ver algo que eu particularmente gosto bastante. Dividendos e juros sobre capital próprio pagos. Estão aqui em 136 milhões, isso no primeiro trimestre de 2024, tá bom? É importante você ter isso aqui em mente e hoje ela tem aproximadamente aqui 1 bilhão de caixa. Gente, uma empresa que tem 1 bilhão de caixa está muito segura, está muito bem em todas as suas atividades e eu particularmente, como um antigo acionista e provavelmente como um regresso acionista aqui da empresa, eu de fato voltarei a investir na medida em que eu enxergar lá para 2025, 2026, talvez, que os investimentos que ela havia assim, planejado estão maturando da maneira que eu particularmente quero que aconteça. E ocorrendo todo esse investimento, eu particularmente volto. E aí, talvez eu consiga aproveitar todo esse drama ali da Eletrobras, conseguir um preço ainda mais baixo do que as atuais cotações e lá na frente colher grandes dividendos de uma empresa que é belíssima e pensa ali no pequeno e também no grande acionista. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho e a nossa área de membros para você conhecer um pouco mais também dos conteúdos exclusivos que eu tenho para você. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!